Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas. Os textos relacionados dos profetas acerca da porção que nós vamos analisar ao decorrer desta semana. E eu convido a vocês para que nesta semana possamos estudar a porção Kitavô, 50ª porção da Torá. Estamos chegando já no finalzinho, né? Mais um ciclo abençoado de estudo da palavra do Eterno. E é justamente sobre essa palavra que a gente vai tentar hoje, para quem está iniciando, para quem está começando nessa caminhada, para que ele possa firmar os seus pés no entendimento, é a palavra do Eterno. Então, eu escolhi como tema para esse estudo de hoje exatamente esse ensinamento nós vamos aprender hoje. Vai ser um estudo mais básico, mais rápido, mais como se fosse um estudo didático que vai firmar as pessoas que estão iniciando nessa caminhada para entender, né? Poxa, mas vocês falam tanto da Torá, né? E muitos traduzem como de uma forma errônea, uma forma equivocada. Vocês falam tanto, mas a gente aprendeu que a lei, né? Vocês acreditam, é amaldiçoada, que quem cumpri-la vai ser amaldiçoado. O que a gente vai observar é basicamente, exatamente a Torá, a instrução, que é a correção, a palavra mais correta da tradução da palavra Torá, o ensino do Eterno jamais passou. E foi justamente sobre esse ensino que o nosso Messias Yeshua falou, justamente sobre essas palavras que ele ensinou acerca dela. Então ele não poderia negar literalmente a si mesmo, negar a sua doutrina, negar aquilo que ele ensinou, cumprindo a vontade do nosso Criador. Então, para vocês que estão aí, deixa eu ver se está na tela, tá? O tema é justamente: caminho é a palavra, e a palavra é luz. Não há trevas na palavra do Eterno. Você não pode chamar jamais aquilo que o Eterno escreveu, instruiu para o seu povo, como uma maldição. Você não pode jamais pensar qualquer um dos mandamentos que o Eterno passou para o seu Moshe, para que ele passasse adiante, qualquer um deles. Você pode até não compreender naquele momento, mas você vai estudando com calma, vai buscando e analisando com mais paciência, e você vai observar que cada uma das instruções do Eterno, até aquelas que você considera mais duras, né, mais fortes, são para o bem do ser humano, são para o bem da humanidade. Ontem nós tivemos o prazer de o Moré Marcos Felipe falando sobre 43 instruções que nós tivemos na porção passada, né? E hoje, no estudo de hoje, a gente vai entender que essa instrução foi justamente a base dos ensinamentos de Yeshua. Chegando ao ponto do escritor do Evangelho de Yohanan comparar Yeshua, ele vivia tão intensamente a palavra do Eterno, tão, de uma forma tão intrínseca à vontade do Eterno, que o escritor chega a comparar Yeshua como se a Torá ganhasse vida através dele.
Torá se transformou em carne e habitou entre nós. A palavra do Eterno foi tão sabiamente colocada em prática através das ações, dos atos de Yeshua, que é como se a própria palavra do Eterno estivesse andando entre os seres humanos. A decisão de Yeshua era pautada segundo a vontade do Eterno. Então a gente vai começar a desmistificar alguns pensamentos, começar a fazer perguntas, questionamentos acerca, é dito hoje, mais variadas religiões, e o que é dito pela Escritura realmente, pelo que a palavra do Eterno diz, pelo que os escritos nazarenos dizem. Entendendo alguns conceitos, a gente vai entender o total da Escritura. Então, esse estudo tem essa didática para você que quer ensinar a outra pessoa, passar para outra pessoa essas informações. Vai ter um estudo mais leve, né? Não vai ter tanta profundidade, porém essa pouca profundidade, ao parecer, terá muito, mas muita profundidade para quem está iniciando. Vai ser literalmente uma base sólida, eu tenho certeza, se o Eterno assim permitir. As pessoas vão ter uma compreensão básica do que o Eterno quis passar através das suas escrituras, das suas. E a primeira situação que a gente tem que aprender, nem toda a Bíblia, que a gente chama, é literalmente, pode ser até polêmico que eu estou falando, tá? Mas tenham calma, ouça. Nem toda a Bíblia é a palavra do Eterno. Nem toda a Bíblia é a palavra do Eterno. Vai ver na Escritura, por exemplo, servos do Eterno tendo um momento de deslize. O Eterno não tem variação, não tem erro. No caso de Salomão, Salomão Hameler, no caso dos outros reis de Israel, no caso do próprio povo, a liderança condenou Yeshua à morte. No caso de algumas palavras que são ditas até pelos próprios Talmud de Yeshua, equivocados, por exemplo, Kefa, que tem uma compreensão errada sobre os estrangeiros. Então, a Escritura, a Bíblia, contém a palavra do Eterno. A própria Torá, em sua totalidade, preste atenção, ele está estudando um livro e não é o Eterno falando diretamente para o povo. Está estudando o livro de Devarim, que é justamente Moshe falando as palavras do Eterno. Ou seja, o que Moshe aprendeu, o que Moshe observou acerca da sua jornada com o Eterno, são as palavras, as repetições da Torá que Moshe recebeu do Eterno. Então, tecnicamente falando, os 4 primeiros livros foram o Eterno falando para o povo de Israel. O 5º livro é uma repetição dessas falas feita por Moshe. Se engloba também, logicamente, como ele falou exatamente as palavras do Eterno, são as palavras do Eterno, é a Torá. Porém, tecnicamente falando, são 4 livros que o Eterno fala diretamente para o povo. Você vai ver a expressão, né? Vai Dabir, Adonai, El Moshe, Lemor. O Eterno falou para Moshe. Já no livro de Devarim, aparece. Vai Dabir, Moshe, El Ha'am. Ou seja, falou Moshe para o povo. Então, Moshe começa o seu discurso no livro de Devarim. Então, a gente começa a mensurar o que é a palavra do Eterno. É Torá, 5 livros da Escritura. O 5º livro tem essa pequena nuance de que Moshe está passando adiante as informações de que ele viu e ouviu do Eterno. Ele foi uma testemunha ocular, ele foi o responsável por receber as instruções do Eterno e passar adiante. Porém, meus irmãos, o que é que a gente vai observar no restante das Escrituras? A gente vai ver nos relatos dos profetas, nos escritos também, né? Salmos, nos provérbios, nos profetas menores também,
o povo contando a sua experiência nos escritos, a experiência que eles tiveram ao longo do tempo, tudo que aconteceu a partir do momento que o povo começou a se desviar das instruções do Eterno, o exílio, a volta do povo para Jerusalém. E os profetas sempre ordenando para que o povo voltasse a obedecer cada uma das palavras da Torá, cada uma das palavras do Eterno passou para Moshe. Em toda a escritura, diferentemente do que são passados nas religiões, muito diferente, o povo pediu a Torá. Não. O povo foi liberto pelo Eterno. O Eterno daria a ele instruções que lhe garantiriam vida se eles cumprissem conforme a sua vontade. Esse chamado, esse propósito, até hoje está aberto para cada um que está ouvindo, cada um que está buscando os caminhos do Eterno. Cada ser que respira ainda tem essa promessa viva para que ele possa cumprir as instruções que lhe garantem a vida. Então, vão lhe manter justos diante do Eterno. Não vão lhe colocar como ímpio diante de Hashem, do Eterno. Então, profetas chamaram o povo para voltar. Voltem, façam techuvá. Lá em Irmiarro, capítulo 6, versículo 16, tem esse chamado, né? Perguntai pelas veredas antigas e andais pelo bom caminho. As pessoas devem andar pelo bom caminho do Eterno. Qual é o bom caminho do Eterno? Instruções que geram vida. As instruções que são luz para que o ser humano possa colocar à prova o que é bom e o que é ruim. Se a gente está num ambiente completamente escuro, você não sabe onde você está pisando. Não sabe onde você vai colocar os seus pés. Porém, quando você acende a luz, você vê o que é que tem. Percalços no caminho, você vai poder seguir. Isso é a Torá. A Torá é a luz que vai iluminar o teu caminho. Você vai ver alguns textos relacionados a isso. E no livro de Devarim, Deuteronômio, conhecido como Deuteronômio, né? Vai estar escrito o seguinte, que é o texto que a gente vai relacionar à porção. Hayom Hazé, neste dia, né? Hoje, Adonai Eloheicha, Adonai o teu Elohim, Mitzavecha, ordena, né? Mitzvah, ordena. La asot et hachukim ha'ele. Ordena a vocês que obedeçam a esses regulamentos. Ve'et ha'mishpatim, e regras, né? E regras. Ve'shamarta ve'asta tam v'chol levavecha. V'chol nafshecha. Portanto, guardem-nas e obedeçam a elas com todo o coração e todo o ser. Então, o Eterno, antes do povo, né, entrar na terra prometida, usando a boca de Moshe relatando tudo o que ele observou da sua vida, né, com relação ao Eterno, ele diz: olha, vocês estão prestes a entrar, então o Eterno hoje está ordenando a vocês. Obedeçam esses regulamentos, os menores mandamentos. E os maiores, né? E as suas regras, as suas instruções, guardando e obedecendo a elas com todo o coração e toda a sua alma, todo o seu muito, se focar em obedecer às instruções do Eterno. Ah, meu irmão, mas fazendo isso, a gente vai ser perfeito, a gente vai viver pela lei. Eu prefiro viver pela graça. Muitos vão dizer isso. Mas viver pela graça do Eterno é justamente você estar debaixo da sua graça. Filho obediente, ele está debaixo da graça do seu pai. O filho desobediente, ele está longe da graça do seu pai. O pai diz: meu filho, não saia de noite, de 8 horas da noite volte para casa. Quando ele volta de 8 horas da noite para casa, ele está debaixo da proteção do seu pai. Porém, quando dá 10, 11, meia-noite, o filho continua na rua,
está longe do seu pai, desobedecendo a sua vontade, o pai está procurando ele, ele não acha, né? O filho está ali nas festas, né? Ele está à sua própria mercê. Então, Moshe está dizendo, no momento que vocês estiverem na obediência às instruções do Eterno, vocês estarão debaixo da graça do Eterno. Isso é estar debaixo da graça. Está debaixo da obediência às suas instruções, aos seus mitzvot e seus regulamentos, né? Continuando. Versículo 17 diz: Et Adonai ha imarta hayom le heyot lecha. Hoje, vocês declaram a Adonai, o seu Elohim, seguirão os caminhos dele, né? Lá le Elohim, lá ve la lechet ve derechif, os caminhos. Ve lishmor ukiv, o mishpataiv, o mishpataiv, perdão, o mitzvotaiv, né? O mishpataiv, ve lishmoa ve oli. Hoje vocês declaram que Adonai é seu Elohim e que seguirão os caminhos dele, né? Os seus caminhos. Derechaiv. Guardarão os seus mandamentos, regulamentos e regras. Preste atenção nesse finalzinho, ó. E farão o que ele disser. Ou seja, a palavra pecoli aqui, que é justamente o que saiu da sua boca, né? Ele disse, saiu kol, da sua voz, da sua pronúncia, da sua boca. Então, a declaração do povo seria justamente que eles seriam obedientes a cada um dos mandamentos, regulamentos e instruções, as regras que o Eterno pronunciou através da sua boca. Aí muitos, novamente, vão se perguntar: mas, meu irmão, o Pentateuco, né? A lei medita, foi Moisés que deu ao povo. O povo pediu a lei e Moisés foi lá e deu. Tome, vocês não querem lei? Tome. Não tem isso em canto nenhum das escrituras. Absolutamente. Em canto algum das escrituras. Tem escrito, é justamente o contrário. O Eterno, ele para o bem do povo, ele justamente pediu, instruiu o povo para andar em cada uma das suas instruções. A gente vai ver na próxima porção um texto que fala exatamente sobre isso. Vou abrir aqui a minha escritura rapidamente para vocês. No livro de Devarim, no capítulo 30, na próxima porção, vocês vão ver isso. Pode até dar continuidade nesse estudo, usando esse texto. No capítulo 30, no versículo 1 diz, ó: quando chegar o tempo em que todas essas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição, que é o que a gente vai falar já já, que eu apresentei a vocês, Moshe apresentou, né? E vocês estiverem entre as nações das quais Adonai, o seu Elohim, os estiver conduzido, então, por fim, começarão a pensar sobre o que sucedeu a vocês. E no versículo 2 diz: e vocês voltarão para Adonai, seu Elohim, prestarão atenção ao que ele disser. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno vocês a fazer hoje. Vocês e seus filhos de todo o coração e de todo o seu ser. Nesse momento, o Eterno, seu Elohim, os tirará do exílio e demonstrará misericórdia. Ele voltará a os reunir todos os povos os quais Adonai, seu Elohim, os tiver espalhado. Então, o Eterno deu essas instruções a Moshe, Moshe repassou para o povo. E no momento que nós estamos entre as nações, que essa profecia fala justamente sobre você, sobre mim, nos recordarmos das instruções que o Eterno deu a Moshe, a Torá de Moshe, ele tirou da cabeça dele. Mas de tudo que Moshe falou, repassou, que o Eterno passou para
para ele. O Eterno falou para Moshe, Moshe falou para o povo. A partir desse momento que nós nos arrependermos, termos transgredido essa instrução do Eterno, mesmo que inconsciente, porque não sabíamos, o Eterno vai nos reunir entre as nações, nos tirar dessas nações e nos levar até a terra que ele prometeu a dar aos nossos antepassados. Então, o caminho que o Eterno trilhou são as palavras da sua boca. Palavras que a gente entendeu, né? Aprendeu no início aí que eu estou passando para vocês, justamente ele passou para Moshe, Moshe para o povo. Palavras que estão nos 5 primeiros livros da sua escritura. Então farão o que ele disser, todos os seus mandamentos, regulamentos e regras. Continuando. Vá Adonai Eloheiha. Não, perdão. Vá Adonai Pe Emireha Hayon Le Hayot Lo Leam Segular Kaasher Diber Lach Ve Lishmor Kol Mitzvotaiv. Por sua vez, Adonai declara hoje que vocês são o único tesouro dele. Como prometeu a vocês, guardem todas as mitzvot dele. O Eterno prometeu o quê? Que o povo será seu único tesouro. A partir de que momento, meus irmãos? Que nós fizermos tudo o que ele ordenar. Foi justamente a pergunta que eu fiz a vocês e não respondi, né? Será que agora eu vou ter que cumprir toda a lei? Uma diz, eu tenho que cumprir a lei, se eu cumprir a lei, eu vou viver pela lei. Você vai buscar entender cada vontade, vai chegar momentos que você vai derrapar, vai. Aí você vai continuar buscando. Vai dizer, Eterno, eu tentei. Eu fiz o meu máximo, deu de tudo que eu tinha. Não desisti em momento algum. As maiores práticas erradas, evidentemente, você tem que parar na hora. Prostituição, roubo, falar mal do seu próximo. Os ruquim, os menores, você vai aos poucos, meato, pouco a pouco, você vai se corrigindo ao longo do caminho. Mas as coisas que te impedem de fazer o bem ao próximo, as coisas que, pelo contrário, né, que você faz mal ao seu próximo, vai ter que frear realmente o mais breve possível. Então isso é começar a obedecer ao Eterno. Todos nós vamos errar, mesmo. Só um que não errou, que foi Yeshua. Porém, ele mandou que a gente tente. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. Porém, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele conseguiu. Nós também podemos. Ele disse, vocês crerem no Pai, ou seja, tiverem confiança no Eterno, vocês farão obras maiores do que estas. Eu digo sempre a todo mundo que é um padrão de um bom mestre. Incentiva seus alunos a superarem o seu conhecimento. Já pensou, meus irmãos, se a primeira pessoa que inventou o telefone lá, aquele que era discado, bem pesado, antigo, né? Os seus alunos não o superassem, não tivessem pessoas que aprenderam a usar essas técnicas e foram superando a gente ainda estava com o telefone daquele tijolão, né? Telefones antigos. Inventou computador, entre outras coisas. O aluno tem que superar o mestre para poder haver uma evolução. E Yeshua incentiva isso. Que a gente possa não ser melhor que ele, impossível. Mas que a gente tente cumprir o seu caminho. Seguir o seu caminho e buscar fazer a nossa superação dia após dia. Então, esse foi o nosso texto relacionado. E no livro de Yeshayahu, por isso que a gente vai falar muito sobre luz hoje. A luz é o caminho do Eterno. No livro de Yeshayahu, nas minhas anotações, calma. Vou voltar só um pouquinho aqui. Não vamos nos apressar. Então, no versículo 18, né, eu esqueci de ler isso aqui. E ser um tesouro é justamente exalar o aroma agradável ao Criador.
Esse aroma agradável é a busca constante em obedecer à sua voz, às suas instruções. Você quer ser um tesouro o Eterno olhando dos céus e olhando para você como um tesouro peculiar, particular, entre as nações, busque obedecer à sua voz. Mesmo que você não consiga fazer tudo, você vai fazendo, todo dia você vai numa batalha ali, conquistando e dando um passo adiante, né? São 42 estágios na Techuvá. Todo dia você vai tentar subir um degrau desses estágios aí. Muitos vão passar 1 ano, 2 anos num degrau, mas vai ter que continuar. Não pode parar no meio do caminho. Senão, quando a nuvem andar, meu irmão, você vai ficar para trás. E no livro de Yeshayahu, capítulo 60, que é o texto relacionado de hoje, versículo 1, diz o seguinte: Mi ori e ba orer o kevod Adonai alai zará. Levante-se e brilhe, Jerusalém. Subentende-se, né? Pois a sua luz chegou. A glória de Adonai levantou sobre você. O kevod, né? A glória de Adonai levantou-se sobre você. Então, meus irmãos, a glória do Eterno se levantou sobre Jerusalém. Agora, de que forma a glória do Eterno se levantou sobre Jerusalém? Já que, em alguns momentos, Jerusalém foi literalmente pisoteada pelas nações. Foi destruída porque o povo que estava vivendo nesta época estava completamente desobediente às instruções que o Eterno havia dito. Vocês lerem, né, esta porção, vocês vão observar que no capítulo 28, Moshe vai repetir, né, o que ele havia dito em Vaikra. Ele recebeu as instruções do Eterno sobre bênçãos e maldições lá em Vaikra. Ele faz questão de repetir no livro de Devarim que se o povo fosse obediente às instruções do Eterno, seria abençoado. Se ele fosse desobediente, ele seria amaldiçoado. Então, Jerusalém, o povo que vivia, logicamente, Jerusalém, fosse desobediente, as nações pisariam, perseguiriam os israelitas. Se eles fossem obedientes à voz do Eterno, às suas instruções, o povo de Israel jamais seria exilado da sua terra. No versículo 2 diz: E Rigne e Ine a Osher e a Se Eretz a Arafel Le Umi Be Alair Yazera Yazra Adonai o Kevodô Alair Yare Ya Ie Rae. Pois, apesar das trevas cobrirem a terra e a escuridão espessa, os povos, Adonai se levantará sobre você. A sua glória será vista sobre você. Então, as trevas sempre vão representar a ausência da luz. A ausência daquilo que pode expulsar a escuridão. Então, quando o povo de Israel, meus irmãos, estava literalmente em desobediência à vontade do Eterno, eles estavam em trevas. E a gente vai observar em todos os relatos, as profecias acerca do retorno do povo de Israel à terra prometida, se trata de uma volta à obediência às instruções da Torá. A gente acabou de ler em Devarim, no capítulo 30, versículo 2, né? Justamente. E onde você estiverem, né? Estiver enviado, você disser, isso será, eu vou voltar a obedecer às instruções do Eterno, você será levado de volta. No momento que você disser, eu vou voltar a ouvir a voz do Eterno. Instruções que estão lá na Torá.
No versículo 3 diz: Ve'halechu goim le orer u melachim le nogar zarecher. As nações seguirão na direção da sua luz, os reis caminharão na direção do seu esplendor. Então, por que, meus irmãos? As nações vão se levantar em busca da luz que o Eterno enviou. Porque, o que eu estava dizendo no início do estudo, Yeshua, ele trouxe a plenificação da Torá. Muitas dos povos das nações pegam só pequenas instruções de Yeshua, mesmo que desvinculadas da Torá, e a partir disso já são nações completamente desenvolvidas, justas, buscam a igualdade social. Porque Yeshua, meus irmãos, ele traz em sua essência a Torá. No livro de Yohanan, Evangelho de Yohanan, no capítulo 1, versículo 1, vocês observam que no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Eterno, e a palavra era o Eterno. Agora, no versículo 14, é que entra Yeshua. No princípio era a Torá estava com o Eterno, e a Torá era o Eterno. E é verdade. Você pegar a raiz da palavra Torá, é o número 8. A raiz do nome do Eterno, número 8. Agora, se você pegar a raiz do nome de Yeshua, também é número 8. Todos estão conectados. E no versículo 14 diz o seguinte: ó, a palavra se tornou ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua Sheriná, a sua glória. A Sheriná, a glória do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Então, a palavra do Eterno, ela é repleta de graça e verdade. E essa palavra se tornou ser humano, como se o próprio Yeshua tivesse assumido o papel de ser a Torá ambulante. Ele olhou assim e disse: não, eu vou seguir a Torá em cada um dos meus passos. Qualquer decisão que eu tomar será concernente à vontade, à voz do Eterno. Tanto que Yeshua, no livro de Yohanan, no capítulo 14, ele diz: as palavras que eu vos digo não são minhas, é do Pai que me enviou. Yeshua usou a sua boca para falar única e exclusivamente aquilo que o Eterno passou para o seu servo Moisés. Ele não mudou em nada a vontade do Eterno. E no versículo 4 diz o seguinte: levante os olhos e olhe em volta. Todos estão reunidos e vêm em sua direção. Os seus filhos vêm de longe. Suas filhas são carregadas nas ancas das suas aias. Então, aqui fala, o profeta está falando justamente que pessoas dos mais variados locais das nações, não só agora ali do povo de Israel, mas desde os goim, dos estrangeiros, irão subir até Jerusalém para buscar o conhecimento oriundo da boca do Eterno, o que o Eterno pronunciou. Exatamente o que a gente viu lá em Devarim, no capítulo 30, né, que a gente vai ver na próxima porção. Então, olha o que esse texto também vai dizer no livro de Yohanan, no capítulo 8, versículo 12. A gente viu aqui, né, a palavra luz, novamente, né, a direção da sua luz, né? As nações seguirão na direção da sua luz. Então, e isso. No capítulo 8, versículo 12 de Yohanan diz: falando novamente ao povo, Yeshua disse: eu sou a luz do mundo. Ele está colocando como sendo a Torá ambulante, a Torá que anda. Então, quando ele está falando eu sou a luz do mundo, ele está dizendo a Torá é a luz do mundo. As palavras que eu vou falar para vocês são a luz do mundo. Quem me segue, quem segue a voz do Eterno, nunca andará em trevas, mas terá luz, a luz da vida.
Preste atenção nesse outro texto. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução, a Torá, é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Dá para linkar, meus irmãos. Yohanan, capítulo 8, versículo 12, a Provérbios, Mishlei, capítulo 6, versículo 23. Mesmo texto. Eu sou a luz, a Torá é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E continua, né? E nunca andará em terra, mas terá a luz da vida. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. A pessoa vai andar no caminho da vida quando guarda a palavra do Eterno, Torá, a instrução do Eterno. Então, por mais, meus irmãos, que qualquer líder religioso, por mais que qualquer ensino que venham a dizer a você, é a Torá do Eterno, a instrução, a lei de Moisés, pode chamar isso. Quer chamar? É um direito seu. Mas quando você for aprendendo, você vai ver que isso não tem nada a ver. Não é uma lei, não é nada imposto. O Eterno está dando uma condição para você se salvar. Ele não está impondo, você está se afogando no mar e alguém te joga uma boia. Ele não está impondo que você suba. Se você quiser se salvar, você se agarra a ela. O afogamento já é certo. Porém, existe uma salvação para você. A salvação está em crer que essa boia não vai te afundar. Em crer em quem está jogando para você a boia que ele vai te puxar. Você creu no Eterno, está salvo. Agora você vai ter que nadar até a boia, continuar permanecendo nela. Não vai soltar ela de jeito maneiro. A boia é a Torá. O Eterno é quem joga a boia para você passar. Então, são várias tipologias que a gente pode trazer para que vocês possam entender esse conceito, né? Então, continuando, né? No versículo 10, pulei, né? Versículo 4 para o versículo 10, vocês podem ler todo o texto. Diz o seguinte: O Manu Nei Nahar O Mitair O Mal O Malheichem O Malheichem e Chartuner, perdão, e Chartuner e Vi Itse Pi Pi Ir O Bir Zoni Ri Ameti. Os estrangeiros reconstruirão seus muros e os reis deles estarão a seu serviço, pois na minha ira os atingi, mas em minha misericórdia eu tive compaixão de você. Os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados, nem de dia, nem de noite. Para que o povo traga a você as riquezas das nações e seus reis à frente, sigam à frente em procissão. Então, tesouro peculiar que a gente viu lá na Torá é justamente você ser notório filho do rei de toda a terra. E a partir do momento que você, meu irmão, você, minha irmã, quer obedecer ao Eterno de todo o coração, você começa a botar em prática, né? Você entendeu que foi salvo por ele. Você agora é participante do povo de Israel. Você é participante dos seus deveres e dos seus bônus e dos seus deveres, né? Participando das promessas, porém também tendo as mesmas responsabilidades físicas, cívicas, do que qualquer um membro da nação de Israel. Tem que cumprir a vontade do Eterno. Basta só dizer eu sou filho do Eterno e não fazer nada, né? Muitos dizem, mas não vão entrar na terra, como Yeshua fala lá em Matitiarro, no capítulo 7. Então, cumprir, a partir do momento que você diz é salvo pelo Eterno, você vai ter que cumprir
sua vontade, a sua voz, as suas instruções, a sua luz, que vai lhe gerar vida, vai permanecer no caminho da vida, você vai permanecer salvo. E a recompensa desses servos do Eterno é justamente, eles vão ser humilhados por um momento, né? Porque quando você faz a vontade do Eterno, não espere muito do mundo. O próprio Yeshua disse: ai de vós quando todos disserem bem de vós. Conhecimento pode não ser agora, porque você na realidade pode ser até perseguido por fazer a vontade do Eterno. Ah, mas eu não... As pessoas podem pensar, né? Eu nunca tive esse costume, né, de guardar o Shabat. Como a minha família vai ver isso? Vai haver perseguição, evidente. É evidente que haverá perseguição no seu trabalho. Quando você não comer de tudo, rejeitar algum certo tipo de alimento, as pessoas vão pensar em você: ah, mas você quer ser melhor do que os outros? Já passou. Quando você não quiser fazer parte de um ato desonesto, todo mundo tá ali sendo conivente com algo desonesto, você disser: não, eu não faço parte disso. Você vai ser perseguido. Você tá servindo ao Eterno. Porém, vai chegar um momento em que as nações, reis das nações, irão à frente para poder demonstrar que são submissos aos servos do Eterno, pois eles são a propriedade peculiar dentre as nações. Pois a nação ou o reino que não servir a você perecerá. Sim, tais nações serão completamente destruídas. E preste atenção no, no texto que a gente vai relacionar aqui. Por quê? Em meio ao retorno das tribos do norte, como a gente viu na semana passada, uma quantidade inumerável de pessoas das nações serão abençoadas com o conhecimento da Torá. Está perto de você, minha irmã, meu irmão. Já está um tempo nessa caminhada, observando as instruções do Eterno. Eles já estão notando que você é uma luz, você é um porto seguro. Tudo que você toca prospera. Você que ainda não começou essa jornada, você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Fala em bens materiais, não. É ser feliz com o que você tem. Em você ajudar o próximo, em você caminhar em retidão diante do Eterno. As pessoas vão ter em você uma pessoa justa, em mente ao Eterno. Busca obedecer a sua vontade. Que não tem dois pesos e duas medidas, como a gente viu ontem. Que não vai ter duas vestes, né? Uma dentro de casa e outra fora. Sua família vai se agradar de você. Vai saber onde pisar, vai saber onde falar, o que falar. Então você vai ser uma pessoa fora da curva, né? Uma pessoa fora de série. E essas pessoas, né, serão também participantes da reconstrução do tabernáculo caído de Davi, como está lá em Atos capítulo 15, né? Citando uma profecia do profeta Miqueias, foi Amós, profeta Amós. Os estrangeiros também são parte do povo escolhido pelo Eterno. Eu, você e todos os que estão à nossa volta são um tesouro peculiar. E através das 10 tribos perdidas, hoje ninguém sabe quem é quem. Por isso, todas as nações são bem-vindas, todos os membros das nações são bem-vindos diante do Eterno. Porém, com uma condição: se arrepender das transgressões e buscar o caminho da Torá. Olha o que está no profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 21. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor de Adonai e buscar o Elohim dos exércitos. Adonai de Sebaot. Eu mesmo já estou indo. Eu já estou indo. Se quiser ficar, que fique, né? E muitos povos e nações poderosas virão buscar ao Eterno dos exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Estamos relacionando esse texto justamente é a mesma coisa que está sendo dita por Yeshayahu, está falando Zecariah. A mesma coisa.
No versículo 23 diz: assim diz Adonai de Sevaot. Naqueles dias, preste atenção, 10 homens, representando as 10 tribos perdidas da casa de Israel, Efraim, né? 10 homens de todas as línguas e nações, eles estão espalhados entre as nações. Então, são 10 representantes dessas tribos que vão buscar todos os que estão à sua volta das nações, né? Que estão tementes e querem ser tementes ao Eterno. Agarrarão firmemente a barra das vestes de Yehudim e dirão: nós vamos com você porque ouvimos dizer que Elohim está com vocês. Por que Elohim está com os Yehudim e não com as nações? Porque as nações negam a sua Torá. Yehudim não. O que é que lhe falta? Apenas o discernimento de entender que Yeshua trouxe a verdadeira, perfeita interpretação. Mas ele já tem o Eterno através da obediência à Torá. Quando um Yehudim, meus irmãos, não tem conhecimento de Yeshua, mas ele guarda a Torá de todo o seu coração, ele ama o Eterno e ele é salvo. Por quê? Em tese, ele está guardando os caminhos do Eterno e o caminho de Yeshua. Não estou dizendo aqueles que botam atrás as tradições, a sabedoria dos sábios acima do conhecimento do Eterno. Mas a salvação vem através de confiar, botar a confiança no Eterno. Então, quando você bota a sua confiança no Eterno, acredita que Ele pode te tirar da sua situação de adversidade, e você começa a praticar as suas instruções, automaticamente você está aceitando o testemunho de Yeshua. Quem tem a oportunidade de ler, quem ama realmente o Eterno, mesmo que seja de outra religião, né? Até os nossos irmãos Yehudi, que buscam o Eterno de todo o coração, quando eles leem os textos de Yeshua, a gente vê vários exemplos. Pessoas que dizem, não, Yeshua realmente é o Mashiach. Porque eles reconhecem em Yeshua a verdade da Torá. Então, ser salvo é confiar no Eterno. Permanecer salvo em guardar as suas instruções conforme Yeshua nos ensinou. Conforme ele viveu, conforme ele andou. Se você guarda a Torá por amor ao Eterno, depois de ter sido salvo, por amor ao Eterno, buscando fazer a sua vontade, em detrimento à sua, você tem o testemunho de Yeshua, isso que ele fez em sua vida. Então, é o mesmo texto, praticamente, de Zacarias, capítulo 8, versículo 21 ao 23. E, no mesmo livro, no capítulo 14, versículo 12 ao 16, veja se não é a mesma coisa do versículo 12 aqui. Presta atenção, viu? Vamos ler de novo o versículo 12. Pois a nação ou reino que não servir a você perecerá. Sim, tais nações serão completamente destruídas. E no capítulo 14, versículo 12 de Zacarias, diz o seguinte, versículo 12 ao 16. Esta é a praga a qual o Eterno castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá, e quando estiverem ainda de pé, os seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e a sua língua apodrecerá dentro da sua boca. É exatamente as pragas que Moshe vai dizer no capítulo 28. Leia, capítulo 28 de Devarim, dessa porção que a gente está observando. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Eterno. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Yehudá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro, prata, roupas. A mesma praga cairá sobre os cavalos e mulas, camelos e burros, e todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, Adonai de Sevaot, para celebrar a festa das cabanas. Zacarias 14, 12. Então, novamente, a gente observa que é uma correlação também com o profeta Zacarias. E, por fim, o último texto que eu selecionei diz: Ve amar
Mer, Ulam, Sadikim, Sadikim, Le, Ulam e U, Aretz, Netzer, Ma, Ta'ai, Ori, Ma, Ase, Yadai, Le, Hitepaer, Le, Hitepaer. Todos os membros do povo serão tzadikim, ou seja, todos os membros do povo neste momento, no momento em que o Eterno escolher para si, né, seu povo, os reis das nações depositarem seu tributo, né, se arrependerem, isso demonstra o arrependimento, né, eles darem tudo que têm aos servos do Eterno. Olha o que o final do texto diz, né? Todos os membros do povo serão justos. Vocês observaram nas porções anteriores, né? E aqui a gente observa quem é justo, quem obedece às do Eterno. Eles herdarão a terra para sempre e serão o ramo que plantei. Netzer, né? O ramo. Obra das minhas mãos, a qual me orgulho. Então, ser membro desse povo é justamente obedecer às instruções da boca do Eterno. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15, nas traduções não tá assim. A gente viu 3 porções anteriores, falando justamente sobre o erro de tradução do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15, diz: Felizes os que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão quem? Os cães, os que participam de feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras, os que amam e praticam a mentira. Todos esses pecados são a Torá condena e diz que não podem ser feitos. Você ama e pratica mentira, meu irmão, você vai estar completamente contrário à Torá. Você assassina, você é contrário à Torá. Imoralidades sexuais, que são os incestos, né? Filho deitar com filha, pai deitar com filho, homem com homem, mulher com mulher, imoralidades sexuais. Não pode, não vai entrar. Por mais que o religioso diga que vai, não vai. É o que o Eterno disse. Ponto final. Todas as escrituras. Continuando. Então, a palavra, meus irmãos, a palavra do Eterno está contida nas escrituras, o que nem toda a Bíblia é a palavra do Eterno, mas logicamente que ele falou através dos seus profetas, ele instruiu, né, e inspirou os profetas, inspirou os escritos nazarenos, mas a palavra do Eterno é a Torá. Quando você vê no é até estranho isso, né? Quando muita gente pega, por exemplo, Yeshua dizendo, né? Como está escrito, aí o pessoal vai lá e pega um texto de Paulo. Na época de Yeshua, meu irmão, quando Yeshua tá falando, só existia o Tanar, as escrituras, que muitos chamam também erroneamente de Antigo Testamento. Não tinha Novo. Nem quando Paulo escreveu, presta atenção. Paulo fala para Timóteo, seu discípulo, né? Permaneça naquilo em que fostes criados, né? A saber, as escrituras, e desde a tua meninice tu sois instruído. Agora, como é que Timóteo poderia ser instruído? Ele está mandando Paulo está mandando Timóteo permanecer nas escrituras que ele foi instruído desde a sua meninice. Como é que Timóteo foi instruído no Novo Testamento? Nas próprias cartas de Paulo, que muitos usam, que são escritura. Ele está falando que a mãe de Timóteo era judia, ensinava a ele a Torá, ensinava a ele, Shabat após Shabat, a andar conforme a Torá.
Então, quando Paulo está falando de escritura, quando Yeshua está falando de escritura, quando Paulo vai lá em Bereia, né, falar com os bereanos e considera eles justos, porque eles analisaram tudo conforme a escritura, não está citando as cartas de Gálatas, a carta de Apocalipse, que muitas delas nem existiam ainda. Está se falando da Torá e dos profetas. Porém, a palavra do Eterno só na Torá. Então, mentalizem isso. E contém a palavra do Eterno. Mas o restante é inspiração. As pessoas foram inspiradas pelo Eterno, mas a palavra dele, seus mandamentos, são contidos única e exclusivamente na Torá. A luz da Torá, a luz de Moshe, a luz de Yeshua. Porém, tudo isso, meus irmãos, é uma coisa só. É. Evidentemente que é. Moshe foi instruído pelo Eterno. Yeshua instruído pelo Eterno. Os profetas instruídos pelo Eterno. Todos eles são instruídos pela vontade do nosso Criador. A luz é o que nos faz enxergar corretamente o caminho em que pisamos. Essa luz está atrelada à interpretação e prática das palavras da Torá. Todo ser humano é um recipiente de luz. Porém, se não tiver azeite e pavio, não terá utilidade, se ele não for acendido, né? Paulo, né, dá o exemplo de vasos, que alguns vasos são para honra e outros para desonra. Existiam vasos que recebiam alimentos, azeite, riquezas. Alguns vasos foram colocados rolos da Torá, vedados. Mas existiam vasos criados também para receber excremento de pessoas. Vasos para desonra. Existiam vasos, como existem até hoje. Você vê pessoas se prostituindo, literalmente, né? Seres humanos horríveis que buscam matar o outro para rir, satisfazer a sua, posso dizer, loucura, né? Usam seu corpo para roubar as pessoas, defraudar. Todo intelecto que muitos utilizam é só para o mal, só para coisas ruins. Usemos nosso corpo para resplandecer a luz que brilha do Eterno. Yeshua disse: vocês são a luz do mundo. Todos são luz do mundo? Não. A luz vai ser quem pratica os mandamentos da palavra que o Eterno disse para os seus servos. Aí muitos vão dizer: meu irmão, mas a palavra do Eterno é uma coisa, a palavra de Moisés é outra. Nem Yeshua, presta atenção, você acredita em Yeshua? Vou lhe provar, o próprio Yeshua falando, que a palavra do Eterno e a palavra de Moshe são a mesma coisa. No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: Vaiomer Aleichem Re Itavetem Re Itavtem Le Meos Be Mitzvot Elohim. Presta atenção que está em vermelho aqui, viu? Be Mitzvot Elohim Le Ma'am Ti Netzeru Et Kabelatechem. Ele lhes disse: vocês se tornaram especialistas em fugir do que? Do mandamento de Elohim, a fim de manter as suas tradições. Então, Yeshua está dizendo: vocês estão fugindo do mandamento de quem? Preste atenção, olhe com cuidado, ouça, preste muita atenção para você formar um conceito, tá certo? Yeshua está dizendo, preste atenção novamente. Você se tornar especialista em fugir do mandamento de Elohim para manter as suas tradições. Aí ele diz: pois Moshe disse.
E aí, meus irmãos? Vocês estão fugindo do mandamento de Elohim, porque Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e todo que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá ser executado. Quem disse não foi o Eterno isso aqui, não? Ou esse mandamento é de Moisés? Não, o mandamento é de Elohim, que usou a boca de Moisés para dizer: vai daber Adonai el Moshe lemor. E falou Adonai para Moshe, dizendo: aí ele diz para Moisés, né? Diga ao povo de Israel que honrem seu pai ou sua mãe, e todo que amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser executado. Então, quem foi que mandou dizer? O Eterno. E quem foi que disse? Moshe. Aí muitos dizem: ah, mas a lei é de Moshe. A lei é de Moisés. Quem criou foi Moisés. Não, de jeito maneiro. O próprio Yeshua está dizendo isso com toda clareza. Vocês fogem do mandamento de Elohim, porque Moisés disse: honre teu pai e tua mãe. Está na lei de Moisés, cuidada a Moisés. O próprio Eterno fala isso, meus irmãos, no livro de Melachim, de Malaquias, que é muito lido nas religiões. Eu ouso dizer que o livro de Malaquias, no capítulo 3, principalmente o versículo 10, é o mais lido do que a própria palavra de Yeshua. É mais lido do que os textos da Torá. Medo, meus irmãos. O Eterno não quer ninguém por medo, por barganha. Agora, ninguém leu o capítulo continuação, né? Em algumas escrituras, continuação. Ninguém leu o próximo capítulo, capítulo 4, versículo 4, que diz, ó. Ziheru, ou seja, Zahor, né? Ziheru, Torat, ou seja, Ziheru, Torat, Moshe. Lembre-se da Torá de Moshe. Meu servo, Avedeti, Avdi, meu servo, Asher Sivati, ou seja, quando ordenei Oto Behorev al Kol Israel, o Kim, o Mishpatim. Quando lhe ordenei no Horeb regulamentos e regras para todo Israel. Lei, o Eterno está falando, segundo as traduções, né? A lei, né? De Moshe. Mas a gente sabe que está aqui escrito. Esse texto aqui é claríssimo. Lembre-se, Zahor, da Torá de Moshe, o meu servo, que quando lhe ordenei, eu ordenei no Horeb os regulamentos e regras para todo Israel. Esse é o último livro, na maioria das escrituras, antes dos escritos nazarenos, do chamado Novo Testamento. O Eterno está dizendo para se lembrar da lei de Moisés, né? Segundo as traduções. Se lembrar da Torá de Moshe. Não trate, meus irmãos, as instruções do teu Criador como lei. Elas não são impostas. Elas são instruções para que você viva em shalom, plenitude, em paz. E eu relacionei alguns textos aqui para vocês também. Olha que texto incrível, meus irmãos. Em Yohanan, capítulo 5, versículo 37 ao 46. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês podem abrir suas escrituras aqui. Eu vou abrir a minha aqui. Para vocês estudarem esse texto aqui. Capítulo 5, versículo 37 ao 46. Veja essa relação para vocês entenderem. Além disso, o Pai me enviou, foi testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a sua voz. É o que a gente está falando. A voz da Torá. Yeshua está falando para esses homens que estavam na liderança do povo de Israel, lutando pelo poder, transgredindo a Torá, que Yeshua disse, né? Vocês se tornaram especialistas em fugir do mandamento do Eterno para manter as suas tradições.
Eles achavam que mantendo as tradições que eles mesmos criaram com a sua própria boca, estariam se aproximando mais do Eterno, mas na realidade estavam se afastando. Yeshua está dizendo: vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Ademais, a sua palavra não permanece em vocês, ou seja, a sua Torá não permanece em vocês, porque não confiam, porque, perdão, não permanece em vocês porque não confiam em que ele enviou. Vocês continuam a examinar o Tanar, ou seja, as Escrituras, por pensar que nele terão vida eterna. Essas mesmas Escrituras dão testemunho a meu respeito, ou seja, eles ficam analisando as Escrituras para buscar palavras para o seu próprio bem. Como a gente viu, acabou de ver aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, que muitos pegam esse texto e dizem: isso aqui serve, mas o capítulo 4, versículo 4 não serve. Então você não consegue ver a essência do Eterno assim. Yeshua está dizendo: vocês veem só o que vocês querem na Torá. O que vocês não querem, vocês descartam. Muitos ensinavam, né? Ame os seus próximos e odeie seus inimigos. Chegava a esse ponto de ensinar isso, né? Yeshua diz: não, ame o seu próximo e o seu inimigo também. Pois a Torá está escrito assim: você vê um boi do teu inimigo caído, levante. Ame o seu próximo. Ame o seu inimigo. A Torá ensina isso. Vocês continuam a examinar o Tanar por pensar que nele terão vida eterna. Essas mesmas escrituras dão testemunho a meu respeito. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Não aceito o louvor humano, ou seja, os mandamentos, louvores que os próprios homens criavam para si mesmos. Mas conheço vocês, sei que não tem nenhum amor por Elohim. E o que foi que a gente acabou de ver no início dessa porção? Que a gente deve amar com todo o nosso ser, nosso coração, colocando em prática cada um dos seus mandamentos. Amar ao Eterno, você colocar em prática os seus mandamentos. Na primeira carta de Yohanan, capítulo 2, fala sobre isso. Nisso consiste o amor ao Eterno. Capítulo 5, perdão. Guardemos os seus mandamentos, seus mitzvot. Yeshua está dizendo: vocês não guardam a Torá, por isso o amor do Eterno, vocês não amam o Eterno, né? Sei que não tem nenhum amor a Elohim. Vim no nome do meu Pai, ou seja, nas suas instruções, e não me aceitaram. Se outra pessoa vier em seu nome, trazendo regulamentos humanos, mandamentos humanos, a aceitarão. Como vocês podem confiar? Ou seja, como vocês podem ter fé no Eterno? Vocês estão ocupados procurando a aceitação mútua, fundamentos deles mesmos, em vez de procurarem unicamente o louvor vindo do Eterno. Não pensem que serei acusador de vocês perante o Pai. Sabem que quem os acusará? Sabe quem vai os acusar? Moshe. Aquele que vocês contam. Se vocês realmente crescem em Moshe, creriam em mim, porque ele descreveu a meu respeito. Mas, se não creem no que ele escreveu, como poderão crer no que eu vos digo? Se você não crê em Moshe, crer é depositar sua confiança colocando em prática. Você não crê em Yeshua. Ponto final. Se você crê em Moshe, por isso que eu disse um pouquinho antes, você crê em Moshe, guardando as mitzvot de Adonai. Crê em Moshe é como a gente acabou de ler. Aqui, ó. Mandamento de Elohim, mandamento de Moshe. Crê em Moshe é lembre-se de Moshe. A Torá de Moshe. Meu servo que eu lhe ordenei no Horeb. Você crê em Moshe, você está crendo em Yeshua. Agora, se você crê em Moshe e mais a sabedoria do sábio fulano, sábio ciclano, sábio beltrano, você não crê só em Moshe. Você deposita sua esperança em várias pessoas. Ah, meu irmão, mas eu não posso usar o entendimento de um sábio, de outra pessoa que estuda a escritura. Pode. Contanto que se a opinião dessa pessoa for divergente do que você está observando na Torá, ela seja descartada totalmente. Se o que eu estiver falando aqui, ou qualquer um dos morinhos desse canal, estiver falando for diferente do que o Eterno ordenou, meu irmão, descarte.
Jogue fora. Desligue o celular, aperta aqui, pá, desligue na hora. Ctrl Alt F4. Feche o computador. Botão da televisão, desligue. Puxa isso aqui, ó. Moshe, profetas e, principalmente, nosso mestre, a qual nós amamos tanto, Yeshua, nos ensinou. Então, já estamos finalizando, né? Eu acho. São só poucos slides. Vou agora para um texto e vocês vão compreender que realmente o Moshe recebeu essas instruções do Eterno. No livro de Devarim, no capítulo 6, versículo 24, deixa eu ver a hora. Passei de novo. Adonai ordenou que guardássemos todos esses regulamentos. Adonai ordenou, foi como a gente viu no texto anterior, o Eterno dizendo através do profeta: eu dei a Moshe os mandamentos. Olha o relato de Moshe já se defendendo, né? Adonai, o Eterno, aqui ó. Vá itzvenu, vaitzvenu, Adonai la asot. Adonai ordenou que guardássemos todos esses regulamentos. O temor a Adonai, nosso Elohim, sempre para o nosso bem. Ou seja, como é que algo que é para sempre, para o nosso bem, vai se tornar em uma maldição? Eu vou lhe dar um remédio e vai te matar. Para que ele nos guarde com vida. Olha o que a gente falou no início do estudo. A Torá tenta a vida. Como nós encontramos hoje. A obediência cuidadosa a todas essas mitzvot diante de Adonai nosso Elohim, como ele nos ordenou a fazer, será a nossa. Você quer ser tzadik? Quer ser justo diante do Eterno? Obedeça cada um dos seus, até os menores. Menores regulamentos. Yeshua disse: se a vossa justiça não exceder a dos perushim vesoferim, dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, vocês vão ter que guardar a Torá de uma forma mais zelosa do que as dos perushim vesoferim. Tem que ser muito justo, mesmo. Muito justo. Vou colocar aqui. Muito alto aqui. Baixa só um pouquinho para vocês aí. Pronto. Sim, eu esqueci de ver o comentário, né? Deve ter algum até texto relacionado aí. Tem. No livro de Tiago. Diz o seguinte. Tiago 2, versículo 10. Yaakov, né? Porque se uma pessoa guarda toda a Torá, mas tropeça em um ponto, torna-se culpada de transgredi-la integralmente. Por quê? Aí muitos dizem, né? Ah, você quer viver pela Torá, você transgrediu uma coisa, você perdeu tudo, você perdeu a salvação. Não. Se você vive, logicamente, o Eterno diz, não roube, e você permanece roubando, você é salvo. É isso que o Tiago está dizendo, que você não é salvo. Você não transmite a quem está à sua volta um atributo de salvação, de que você é uma pessoa justa. Você não é tzadik, como Moshe está dizendo aqui. Será para nós a nossa justiça. Se você não rouba, você é justo. Em qualquer nação do mundo. Se você transgride a Torá nesse mandamento, você rouba, você não será considerado justo. É isso que Tiago está dizendo. Se uma pessoa guarda toda a Torá, mas tropeça em um ponto, torna-se culpada de transgredir integralmente. Você aceitaria, irmão, um assassino? Quanto mais que vive qualquer discussão, ele vai lá e mata uma pessoa para dividir um shabat com você na sua casa, dividir o pão com você. Poderia ser que você
A comida dele, você botasse muito sal e ele não gostasse de sal. E aí? O que é que ele poderia fazer com você? Você apertasse a mão dele com muita força, ele não gosta de aperto de mão com força. Outra pessoa. Mas ele guarda toda a Torá, ele guarda o Shabat. Ele não come alimentos impuros. Ele não rouba de ninguém. Ele não fala mal de ninguém. Ele não tem outros Elohim, não se prostra diante de mais de escultura. Mas ele é um cara estourado. Se você fizer algo um pouquinho contrário do que ele não gosta, ele vai lá e puf, mata a pessoa. Você quer estar do lado de uma pessoa dessa? Ele não é salvo. Olha o que Yaakov diz no versículo 11. Pois aquele que disse não adultere, também disse não assassine. Ou então esse rapaz gosta muito de mexer com a mulher dos outros. Mas ele não rouba, ele não mata, ele não fala mal de ninguém, ele não come alimentos impuros. Mas você ia deixar a sua querida esposa Fabiana aqui, eu jamais deixaria, viu? Particularmente, se eu sei da fama, confio muito na minha esposa, porém, a gente tem que estar preservando, né? Você deixaria, meu irmão? Minha irmã, você deixaria seu amado aí do lado de uma mulher que guarda a Torá todinha, viu? Guarda Shabat, cozinha só alimentos caché, dá o dízimo, faz isso, faz aquilo. Guarda toda a Torá. 612 mandamentos. Ela guarda. Zelosa. Mas ela gosta de homem casado. Você deixaria ela sozinha com o seu digníssimo aí? Isso, né? Isso que Jacob está falando. Pois aquele que disse não adultera, não adultere, também disse não assassine. Se você não comete adultério, mas assassina, torna-se transgressor da Torá. Continuem falando e agindo como pessoas que serão julgadas por uma Torá que concede liberdade. A Torá vai te libertar do adultério, do assassinato, do não cobiçar nada de ninguém, de não ter desejos imorais, de não roubar, de não produzir um falso testemunho contra ninguém. Vai te libertar do pecado. É isso que Jacob está falando, a Torá da liberdade. Certo? Continuando, né? Vou voltar aqui a tela. Passar aqui. Em Efésios, capítulo 5, versículo 6 diz que ninguém os engane com conversas inúteis. Por causa dessas coisas, o juízo de Elohim sobrevém aos desobedientes. Totalmente linkado a esse texto de Devarim, capítulo 28. O juízo virá para quem for desobediente. Moshe fala, né? E se vocês obedecerem os mandamentos, sobrevirão sobre vocês todas essas bênçãos. Bênção disso, bênção daquilo, bênção daquilo. Porém, se vocês forem desobedientes, virá sobre vocês todas essas maldições, o juízo do Eterno. Olha aqui. Shaul falando justamente a mesma coisa. O juízo de Elohim sobrevirá sobre os desobedientes. Desobedientes ao quê? A Torá. Portanto, não associe-se com eles. Versículo 8. Vocês também eram trevas. Olha o que a gente está estudando o tempo todinho aqui sobre luz, trevas. E a luz é justamente os portadores da Torá. Você chega, você sabe o que é certo e o que é errado, segundo os olhos do Eterno. Paulo está falando nessa carta aos Efésios, justamente essas pessoas que eram gentios, estrangeiros, né? Pessoas que não eram participantes da comunidade de Israel, mas agora eles são. Leia o capítulo 2, vocês vão entender que nós éramos gentios, chamados incircuncisos por aqueles que são circuncisos na carne. Porém, agora nós somos filhos de Israel, participantes das promessas.
Paulo fala: vocês também eram trevas, mas agora, unidos com o Senhor, são luz. Vivam como os filhos da luz. E Nei Or, filhos da luz. Agora, é pra gente ser filhos da luz, meu irmão. Filhos da luz. Relacionado ao grupo dos essênios, que eles chamavam filhos da luz. Não. Por quê? Yeshua dá um exemplo bem claro. Não se pega a luz e coloca debaixo do alqueire. Não se esconde uma luz de uma cidade que está sobre a montanha. Sua luz tem que ser vista. Diferentemente dos essênios. Yeshua está dando uma cutucada aí nos essênios. Que pegavam, diziam ser portadores da luz, mas se escondiam dentro de cavernas. Não dividiam essa luz com ninguém. Yeshua diz, sua luz, não. Sua Torá, sua prática das instruções tem que ser vista pelos outros. Vocês são a luz do mundo. De que adianta você ser sal e não salga a vida de ninguém? Vocês vão ser servidos só para ser jogado, pisado pelas nações. É isso que Yeshua está ensinando. Que a nossa luz tem que ser vista. Né? Então, não é ser filho da luz como os essênios, né? Que se fechavam em cavernas e não tinha acesso nenhum à população, né? Consideravam todos de pecadores, ímpios. E Yeshua ensina que a prática da luz é justamente ser visto por todos. E no versículo 9, porque o fruto do mover do Ruach, aqui ó, a Ruach, fruto do mover do Ruach, está em todo tipo de bondade, mas a palavra bondade aqui é justamente a palavra Hesed. Então, todo tipo de graça, todo tipo de bondade, justiça, lechol, ve tzedek, ve emet. Todo porque o fruto do mover do eterno, está em todo tipo de bondade, justiça e verdade. Yeshua ensina em Matitiahu, abrir aqui, né? Capítulo 23, se não me engano. Matitiahu 23, no versículo 23 diz: ai de vocês, mestres da Torá e perushim hipócritas, dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas têm negligenciado as questões mais importantes da Torá: a justiça, misericórdia e fé, fidelidade. Quase o mesmo texto aqui de Efésios capítulo 9. Capítulo 5, versículo 9. Então, o mais importante da Torá é o que Paulo está falando aqui. Justiça, fidelidade, né? Justiça, graça, é a misericórdia e verdade. A única palavra que está mudando aqui é fidelidade, que eu não sei nem se no texto lá de Matitiahu 23 está fidelidade realmente. Deve ser verdade também. É a mesma coisa. O mais importante da Torá é justamente o mover do eterno. Você se move conforme a Torá. Você é como se fosse uma árvore, meu irmão. Você está sendo movido pelo mover do eterno, pelo Ruach, quando o eterno diz, olha, não cometa adultério. É um vento de lá para cá, você vai ter que vir para cá. Se você vai lá e faz isso, você está indo contra o mover do eterno. Então, o mover do eterno é quando ele, através da sua boca, é um Ruach, o mover dele, bate no ser humano e ele tem que se mover conforme a vontade do eterno. E no versículo 10 diz: tentem determinar o que agradará ao Senhor. Não tenho nada em comum com os atos produzidos pelas trevas. Antes exponham-nos. A função do servo do Eterno não é julgar ninguém, apontar o dedo para ninguém. Mas se te perguntarem determinada situação é correta aos olhos do Eterno, usando a Torá você pode dizer, olha, diz que está errado. Ah, mas o dia do Eterno é o domingo, né? Vamos ver aqui na Escritura. Shabat, sábado, sétimo dia. Tá desde Bereshit. 2, já sobre isso. Sobre
observância ao sétimo dia. Versículo 12. Porque até mesmo falar sobre essas pessoas, o que essas pessoas fazem em segredo é vergonhoso. Imagina o que é visto, hein? Mas todas as coisas expostas à luz são claramente reveladas. Pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso, o que se diz, desperte e dormiu, levante-se dos mortos, o Messias brilhará em você. Então, se despertar, meus irmãos, é justamente expor, através primeiramente de você, das suas atitudes, do seu viver, da sua forma de enxergar o mundo, andando conforme cada uma das instruções do Eterno. Se andar com a boca do Eterno, o Eterno pronunciou, a voz do Eterno, seu caminho, sua luz, sua água, seu pão, sua vida. Tudo isso é sinônimo da Torá. A verdade, né? Também é sinônimo da Torá. Andarei em liberdade porque tenho buscado os teus preceitos. A Torá expõe o que é a mentira, o engano, tudo aquilo que desagrada ao Eterno. O nosso dever é meditar e buscar cada um dos mandamentos do nosso Criador para poder corrigir nossas ações. Posteriormente, expor os erros do sistema criado por Nimrod. 3 pilares que movem e sustentam as nações. Esse foi o nosso estudo de hoje. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada, movida pelo Ruach do Eterno. O seu mover esteja direcionando cada um dos seus passos, que você seja essa luz, brilha para as nações. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Vou botar uma musiquinha aqui para vocês, tá certo? Depois dá tempo. Shalom, shalom. Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Ro, Leolam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Ro, Leolam Va'ed, V'chayar Hashem Melech על כל הארץ ביום ההוא ישן אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא ישן אחד ישמו אחד אוי נאי 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 והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא ישן אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא ישן אחד ישמו אחד אוי נאי 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 נאי